Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer receber você em mais um dia. Estamos juntos para ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Mateus, lá no capítulo 22, versículos do 1 até o versículo 14. Agora nós vamos iniciar a nossa leitura. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma das parábolas de Jesus, que ele usa o contexto social que ele se encontrava, assim como nas outras também, para ensinar valores do reino dos céus para as pessoas ali. Principalmente para o povo de Israel que rejeitou o Messias, o próprio Jesus, são quem estão ouvindo essa mensagem de Jesus, essa parábola, para ver se eles se enquadrassem na história e despertassem para ver quem estava diante deles. Nós vemos uma festa de casamento de um rei, Deus Pai, para o seu filho, Jesus Cristo, na qual convidou através dos seus empregados, os profetas e os apóstolos, inúmeros convidados que rejeitaram o convite, o povo de Israel. Até aqui a gente consegue chegar num nível de entendimento claro, está bem evidente. Mas tem um destaque aqui no final do Evangelho que é o divisor de águas aqui da situação. É o traje. Um homem está ali depois de convidar os convidados especiais e cada um buscar o seu interesse e negar o convite do rei. Os outros que são convidados depois, que estão nas encruzilhadas, são os pagãos, que não temiam o Deus de Israel necessariamente, mas que por feito e as ações e as obras do Filho, passaram a crer no Rei, o Deus vivo. E por isso eles são convidados por último e não rejeitam esse convite. Logo estão ali, e o evangelista faz questão de retratar o detalhe que Jesus contou na parábola, que o reino se enche, a festa lota. Então muitos pagãos, inclusive você e eu, hoje somos admitidos pelo Rei, Deus, por causa do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, o noivo dessa parábola. E de certa forma, aparece um homem ali que ele é chamado de amigo por Deus e ele não tem o traje adequado. Agora eu te faço uma pergunta. Essas inúmeras pessoas que estão nesse banquete, elas foram convidadas de última hora, na correria ali, nas encruzilhadas. Você acha mesmo que alguém teria tempo de preparar roupa para estar nessa festa? E por que será que Deus chama esse homem de amigo, questiona o traje que ele está vestindo e ao final leva ele amarrado pelos pés para um lugar de sofrimento? E não que Deus em si causou sofrimento no homem, mas ele questiona o traje. O traje aqui é o símbolo do revestir-se, a vestimenta que uma pessoa carrega. A gente bem sabe que no mundo que nós vivemos, a aparência e o comportamento inconsciente, ele é fundamental. Se eu estiver aqui vestido de terno e gravata, provavelmente você vai achar que eu sou um político ou um advogado. Então, o nosso traje
em 55% da nossa comunicação, ele já fala quem a gente é sem a gente abrir a boca. Se nós chegarmos numa reunião, tiver alguém de jaleco branco ali, ou a gente vai achar que é um médico ou um dentista. E aqui está a questão do Evangelho que Jesus chama a atenção do povo de Israel e também a nossa hoje. O traje, o revestir-se, aquilo que nos cobre, que nos reveste, é o que importa, é o critério. E não na questão só da roupa, porque a veste aqui tem símbolo de ações através de intenções. Qual era a intenção do homem? Participar do banquete. Mas qual foi as ações, a veste do homem? Foi uma ação totalmente contrária do requisito de fazer parte da festa. Por quê? Provavelmente aquele homem estava ali porque ele tinha interesse em algo na festa, no banquete. Mas vamos um pouco mais fundo. Ele tinha interesse no que Deus podia fornecer para ele, a salvação. Contemplar essa festa que nós teremos na eternidade junto a Jesus. Mas as ações, os critérios para fazer parte da festa para aquele homem estavam equivocados. Provavelmente as obras que ele realizou através da fé que ele tinha não foram obras de fato genuínas que atendessem o critério dele fazer parte daquela festa. O traje aqui então reflete e remete a como tem sido a nossa conduta, apesar de nós dizermos que acreditamos em Jesus. Se você vai à igreja ao final de semana, como tem sido a sua conduta na segunda para de fato dizer que você acredita em Jesus? Bem sabemos que as palavras revelam aquilo que nós queremos, mas as nossas atitudes revelam quem nós somos. Porque a ação, o nosso corpo não consegue esconder a intenção do nosso coração, que por muitas vezes as nossas palavras até que maquiam aquilo de fato que nós somos. Que possamos então rever as nossas atitudes, a nossa veste, os critérios na qual nós decidimos basear a nossa vida, a fim de que, lá no banquete celestial da eternidade com Deus, estaremos todos revestidos da graça dele para participar para sempre dessa festa sem fim. É bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. O mesmo Deus que convidou esses inúmeros convidados, hoje te convidou para estar aqui nesse momento de banquete, onde o nosso alimento é a palavra dele. Que você possa então, todos os dias da sua vida, rever o seu traje, a sua veste, o que você tem feito com aquilo que você tem dito, a fim de que possa de verdade refletir a imagem de Deus e de um convidado que, de certa forma, verdadeiramente estará lá na eternidade junto ao Filho do Rei. Eu desejo que a graça de Deus te abençoe, te fortaleça, te acompanhe e te ajude na estrada da vida. Um forte abraço em você. Amanhã eu espero você aqui novamente, se Deus quiser.